Oi pessoal, meu nome é Cláudia, eu sou visagista e tenho me especializado na área do desenvolvimento humano. E se você não sabe, o visagismo e o desenvolvimento humano permitem que você execute dossiês super competentes e que você atenda o seu cliente de uma maneira muito mais personalizada. Essa combinação é sucesso. Eu trouxe hoje para você uma breve explicação a respeito dos 5 traços de caráter, porque depois da entrevista que eu dei lá no De Noite com o Danilo Gentili, muitas pessoas me perguntam a respeito dessa teoria. Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto então. Essa teoria é uma teoria Reichiana, ou seja, é a teoria de Wilhelm Reich, um médico e psicanalista austríaco que foi em 1939 morar nos Estados Unidos. Lá ele sofreu uma grande perseguição norte-americana por conta das suas ideias revolucionárias. Ele foi preso em 1957 e morto na prisão. Mas Wilhelm deixou uma legião de seguidores e a teoria reichiana é muito aplicada na psicanálise, mesmo nos dias atuais. Vamos falar então a respeito desses estudos de Reich que nos informam o seguinte: o nosso corpo revela aspectos do nosso interior, ou seja, aquilo que ocorre dentro de você é exteriorizado através do seu corpo. Por conta disso, nós temos 5 diferentes traços de caráter e nós somos uma combinação desses traços. Então, cada um de nós possui um pouquinho desses 5, ok? O primeiro é o traço de caráter esquizoide e não se assuste com esse nome, afinal de contas é um nome científico. O traço de caráter esquizoide acontece durante a fase uterina. Então vamos imaginar uma jovem que está vivendo uma gravidez indesejada e todas as vezes que esse feto tem movimentos dentro do seu útero, ela se recorda o quão preocupante é aquela fase que ela está vivendo, quantas responsabilidades virão sobre ela agora que ela está grávida e durante essas aflições que acontecem na mãe, o feto percebe o útero muito mais rígido, frio, desconfortável. Todas as vezes que as nossas mães diziam que quando uma grávida sofre, o feto sofre junto, a gente não acreditava. Mas isso é verdade, isso faz muito sentido, principalmente agora que você conhece a teoria reichiana. Quando a mãe interrompe o fluxo sanguíneo do útero por conta de suas preocupações, o feto passa a sentir o reflexo de todas essas aflições que a mãe está vivendo. Por conta disso, a dor que esse esquizoide sente é a dor da rejeição. Essa criança passa então a evitar movimentos dentro do útero e ela envia então todo o seu fluxo de energia para a região cerebral. Por conta disso, o seu recurso é a criatividade. Ela nasce uma criança muito mais criativa, muito imaginativa, bastante inteligente. Entendeu? Todos os traços de caráter possuem dor e recursos. O próximo traço de caráter é o traço de caráter oral. E esse traço surge na fase da amamentação. O traço de caráter oral, ele possui 2 tipos, o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta é aquela criança que chorava e nunca tinha as suas necessidades atendidas. O oral do excesso é aquela criança que chorava e logo surgia ou uma mamadeira, ou uma chupeta, ou uma troca de fralda desnecessária. Ou seja, ela era prontamente atendida, mas ela nunca tinha de fato o seu desejo realizado. Então aquela criança chorava ou porque queria trocar a fralda, ou porque queria dormir e aparecia uma mamadeira, aparecia uma chupeta. Ela não tinha como expressar aquilo que ela realmente necessitava e por conta disso ela não tinha o seu desejo realmente atendido. Esse oral do excesso é aquele que recebeu demais, mas não recebeu o que precisava, e o oral da falta é aquele que nem recebeu. A dor do traço de caráter oral é a dor do abandono, que diferente da rejeição, abandonar é quando num primeiro momento você quis,
mas depois você não o quis mais. Então, o traço de caráter oral, ele traz consigo a sensação de que ele foi abandonado, ok? E o seu recurso é a comunicação. Ele é muito comunicativo, tem uma inteligência muito mais comunicativa do que os outros traços. O próximo traço é o traço de caráter psicopata. O psicopata acontece na fase de 2 anos e meio, mais ou menos. Nessa fase, a criança está experimentando sua independência e uma maior interação com os outros. Então, nessa fase, nós encontramos uma criança que está fazendo várias coisas bonitinhas. Ela já sabe pedalar, ela já sabe falar, ela já sabe cantar. Então, alguém mostra ela para o restante da família. Vem aqui, fulano, deixa eu mostrar o que você já sabe fazer. E num primeiro momento ela fala, não quero. E aí a pessoa fala, então tá bom, então vai para lá. E aí o que ela começa a sentir? Ela começa a sentir que ela só é importante quando ela faz aquilo que as pessoas querem, ou seja, que o mundo é a base de troca. Eu sou interessante, então eu tenho a atenção dos outros. Isso significa que a dor do psicopata é a dor da manipulação. Ele se sentiu manipulado, essa criança se sentiu manipulada durante essa situação. E por conta disso, ao invés de ser manipulada, ela passa então a manipular. Cresce então com um recurso sensacional que é a negociação. Essa pessoa vai crescer e vai se desenvolver um excelente negociador. O próximo traço é o traço de caráter masoquista. Este traço acontece na fase do desfraude. Vamos imaginar então uma criança que está passando por essa fase e ela sabe que quando ela não consegue conter o número 1 ou o número 2, ela tem as suas necessidades ali expostas de uma forma vexatória. Então ela se sente humilhada e essa é a dor do traço de caráter masoquista. É a dor da humilhação. Então pode ser que um irmãozinho, pode ser que um priminho, pode ser que a própria mãe fale, poxa vida, de novo você fez toda essa sujeira, e ela se sente envergonhada, humilhada, e por conta disso essa criança passa a segurar de uma forma muito firme a região do quadril e o bumbumzinho mais para dentro. E o recurso é a organização. Essa criança vai crescer uma pessoa muito mais organizada, que consegue lidar com situações de pressão e consegue se manter em situações de grande pressão sobre ela. O próximo traço é o traço de caráter rígido, e esse traço surge por volta dos 5 anos de idade. Vamos dar o seguinte exemplo. Um menino, único filho, tem toda a atenção da sua mãe, e de repente surge o segundo filho dessa mãe, o seu irmãozinho. Por conta disso, essa criança passa a disputar a atenção da mãe. Essa disputa, essa concorrência pela atenção da mãe faz com que essa criança entenda que ela precisa ser a mais atraente para atrair toda a atenção dessa mãe. Por conta disso, a dor do traço de caráter rígido é a dor da traição, porque ela se sente traída por essa mãe quando ela se vê em situações onde a mãe está direcionando muito mais atenção ao outro irmãozinho do que a ela. E por conta disso, ela desenvolve um excelente recurso que é a determinação. Essa criança cresce e se torna um adulto muito mais determinado, muito mais competitivo, focado, e por conta de toda essa sensação interna, o seu corpo começa a exteriorizar isso também. De que forma, Cláudia? Cada um desses 5 traços desenvolvem formas corpóreas diferentes. O traço de caráter esquizoide, por toda essa energia na região mental, é o traço de caráter que possui a sua mente muito mais desenvolvida, a sua cabeça muito maior. O traço de caráter oral, ele é muito mais cheinho, muito mais fofinho, molinho, gostoso de apertar, por conta dessa sua carência, dessa sua necessidade de contato. O traço de caráter psicopata é aquele que possui o seu corpo mais triangular, mais imponente. O traço de caráter masoquista é aquele que possui o seu bumbumzinho mais para dentro, é muito mais pesado ao caminhar, principalmente por causa de toda aquela força na região do quadril que ela fez durante a infância. O traço de caráter rígido, por conta dessa necessidade de competir pela atenção, é um traço que possui uma estrutura corpórea muito mais harmônica. Por exemplo, um bumbumzinho bem mais bonito, arrebitado, arredondadinho. Todos esses traços possuem detalhes riquíssimos e nós vamos detalhar cada um deles para vocês no decorrer dessa série de vídeos
aqui dentro do YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, para você acompanhar tudo isso e muito mais que você pode encontrar lá no Instagram, @ClaudiaIafo em detalhes.